Vai meu apoio a todos os envolvidos, não só os pequenos empresários, né? Porque isso não é uma greve, isso é uma paralisação frente à corrupção dentro da Petrobras e a taxação da Petrobras em cima do brasileiro. Porque eles não taxam. A Petrobras ela não vende o barril para o mercado internacional, não vende petróleo, combustível para o mercado internacional ao preço que nós pagamos aqui. E lá eles praticam no máximo 50%. Então significa que ela está vendendo lá preço de banana e taxando o brasileiro, porque eles podem fazer, uma vez que ela monopoliza o mercado e o governo vai lá, né, e se impõe. E nós estamos sendo, na realidade, corrompidos, devastados por termos políticos corruptos e que empurram a goela abaixo, né? Tributações, porque nós temos a maior carga tributária do mundo, nós temos combustível mais caro do mundo, nós temos uma inflação mascarada pelo governo, que eu acredito que ela seja 10 vezes maior do que o governo tem implantado com seus índices econômicos, em realidade. E essas pessoas, produtores rurais, que participam desse processo atualmente e que, né, juntamente com esses grupos, estão de parabéns. Estão fazendo o que o brasileiro deveria ter feito e não tem peito para poder fazer. Mas o brasileiro reclama porque está faltando alguma coisa lá no supermercado, porque está faltando combustível, mas não tem peito para poder cobrar efetivamente. Esse é o tipo de postura que efetivamente funciona. Por quê? Porque o governo... O seguinte, a Petrobras perdeu em um único dia 5 bilhões, ela vale hoje mais ou menos uns 50 bilhões de reais. Ela valia 200 bilhões na época, quando o PT entrou, quando o PT começou, ela perdeu 90% do valor do mercado. Por isso ela possui tantas ações no mercado internacional. Por isso nós pagamos petróleo caro aqui, para poder pagar a dívida dos corruptos, de tudo que foi corrompido nesse período, por parte, né, de PT, PMDB, PSDB e todos os partidos brasileiros. 99% dos políticos brasileiros envolvidos nisso aí. Então tudo que eles roubaram, influenciaram, tudo que eles corromperam, influenciaram na desvalorização da empresa no mercado financeiro, nacional e internacional. E nós tivemos uma represária por parte de países frente ações internacionais contra a Petrobras e o governo, e o governo cobra de nós isso. Um combustível que era para ser vendido 50% abaixo, nós estamos pagando isso aí para poder pagar a conta. E ela aumenta todos os dias, ela acorda hoje e resolve que ela quer aumentar o valor do combustível para poder pagar uma dívida deles. Nós falamos que a Petrobras hoje tem na ordem de uns 3 trilhões em ações. Como vai pagar isso? Tirando do bolso do brasileiro. Mais uma vez, sangrando o brasileiro. Toda a tributação que o governo vem plantando e empurrando goela abaixo, sem mexer na despesa, nos custos da máquina pública, nos salários, nos desvios. Mas vão continuar tirando até matar o povo brasileiro. E aí é um reflexo, gente, de uma gestão podre petista. O Lula plantou isso para poder tomar. Qual que era o propósito? Dar o golpe nos investidores. Tomava a Petrobras, como a Venezuela fez. Todas as empresas que tinham lá, os caras foram lá e tomaram as empresas. E é uma coisa que foi plantada lá atrás, e nós estamos pagando a conta agora. E as pessoas que estão aí buscando a melhoria, a condição, os empresários, os micros, pequenos, os médios empresários que estão na luta para conseguir se manter no mercado de transporte. Em um mercado onde o governo plantou lá atrás, isso aí é uma questão de análise, de entender. O governo plantou e fomentou o segmento, injetou dinheiro barato para que todos entrassem no segmento. Nós tínhamos uma frota de 100, foi para 1000. Para quê? Para que aí ele determinasse quanto ele iria querer ganhar com combustível. Isso foi feito tanto num veículo pesado, no diesel, quanto no veículo de passeio. Observa o quanto nós tivemos de crescimento de veículos aí, com esses incentivos mascarados, para fomentar futuramente uma arrecadação, tanto em termos de tributo, IPVA e tudo mais, quanto na questão de combustível. Nós tivemos combustível dobrando de valor, dobrando o preço, para poder mascarar
e cobrir tudo que foi corrompido, tudo que foi roubado. Só que esse dinheiro não voltou e o brasileiro está pagando a conta. A Petrobras teve nos últimos, em média em dia, aí, com esse movimento aí, a Petrobras deve ter perdido de mercado, uma empresa que tem um valor de mercado hoje na ordem de uns 50 bilhões, está tentando se reerguer no mercado financeiro, saiu de 200 bi para 20 bilhões, e agora está na ordem de uns 50 bilhões. Uma empresa que vale 50 bilhões, se ela cair na bolsa 10%, ela perde 5 bilhões por dia se ela continuar caindo de valor de mercado. O rombo é muito grande, por isso que eles estão descabelando. Por isso que o governo está descabelando, sabe por quê? Porque além da Petrobras perder isso, a Petrobras perde em produção. Ela fatura quanto? 50 milhões por dia? Então é 50 milhões mais do que ela perde de valor de mercado no sistema financeiro. E aí você tem um outro fator também, o governo está descabelando, sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele deveria estar tuchando em você, no seu bolso, em termos de petróleo, colocando para você pagar a conta, ele perdeu. E tem outro fator, tudo aquilo que para de movimentar, tudo aquilo que perde, o supermercado que não tem o que vender, o posto que não tem, todo o comércio para, toda a estrutura produtiva do país para, você para de gerar impostos. Hoje nós temos geração de impostos hoje na ordem de uns 7 bilhões por dia. 7 bilhões por dia. Tem noção do que é o governo deixar de arrecadar esses 7 bilhões por dia? O tapa na cara que é. Então é por isso que eles estão descabelando e não pode parar não. O brasileiro tem que acompanhar, tem que participar. Efetivamente, a sociedade tem que participar desse processo. A sociedade tem que apoiar os caminhoneiros. Nós temos problema? Temos. Isso é. Só que o maior problema nosso hoje é política. O maior problema que nós temos hoje se chama economia com envolvimento político. Nossa economia está devastada. Sem projeção nenhuma. O governo fala que tem recuperação, nós estamos estagnados. Não tem investimento público para poder fomentar o crescimento econômico, a reestruturação do país. E o governo só quer taxar. Até nós chegarmos a um ponto de que não tem como recuperar. O governo não fala em reforma política. A reforma política envolve a questão criminal, envolve a reestruturação de gastos. Ninguém ouve falar nisso. Nenhum político propõe. Nenhum político. Você conhece algum? Você já ouviu algum político falando nesse tipo de processo? Esse tipo de melhoria? Se você ouviu algum político, é para votar nele. Porque ele é merecedor. E eu não vi até agora. Vi o Bolsonaro falando, vindo para cima com essa questão. Então nós temos que ter, gente, a consciência de que esse fator é muito, muito importante. O brasileiro deveria acionar e se manifestar na causa. Proteger e ajudar essas pessoas que estão participando. Porque nós temos que radicalizar. Não existe melhoria sem radicalizar. O radicalizar, gente, é parar tudo, é dar prejuízo para eles. Porque eles não vão fazer por bem. Eles não vão fazer por bem. De forma alguma, eles não querem. E não vão fazer. Politicamente falando, eles estão só se protegendo, se resguardando. Um vagabundo foi preso, que plantou tudo isso, e os demais agora, né, que também já estavam envolvidos, né? Eu estou falando do Lula, que o Temer passou a rasteira, e que aí continuou, a bola de neve na realidade agora sobrou. Nós chegamos num ponto agora de que o Brasil precisa reagir. Ou nós temos a reação, ou nós não vamos conseguir andar, nós vamos seguir, nós não vamos andar para frente. E o que estão propondo, estão fazendo, é muito importante para nós. Cara, nós vamos ter que ficar uma semana, 2 semanas, sem combustível, sem comida no supermercado. Vamos comer arroz e feijão, vamos comer o básico em casa, vamos ficar todo mundo em casa, vamos ficar todos em casa. Vamos mudar a nossa rotina, vamos sair do comodismo, mas nós vamos dar condição para que nós consigamos exigir e obrigar um governo safado, corrupto e ditador. Por que ditador? Porque é o seguinte, vocês sabiam que as empresas que estão envolvidas, o governo participa e já acionou retaliação contra essas empresas? Porque é o seguinte, a empresa ela não pode parar. Ela não pode parar, porque senão ela prejudica. Só que o governo, o que o governo propõe? Vai uma retaliação por trás, ele manda a receita para poder conseguir buscar alguma coisa
e prejudicar essas empresas. Ele põe o Ministério do Trabalho para ir lá fiscalizar de alguma forma e criar alguma forma para poder prejudicar essas empresas. Ele põe o Ministério Público para poder fazer o mesmo. Então, gente, nós vivemos uma ditadura. Isso não é democracia. É o seguinte, eu roubei, tem que pagar a conta e eu vou obrigar você a pagar a conta. Se você não pagar, eu vou te punir. A punição só não é direta. Eu poderia mandar executar a gente. Não é feita dessa forma, é de um outro processo que às vezes é muito mais doloroso, porque vai matando todo mundo aos poucos. Como tem matado nos hospitais por falta de atendimento, por falta de remédio, da forma que tem sendo praticada a criminalidade no país, sem controle algum, mascarado índices criminais, porque nós sabemos que a própria polícia é obrigada a mascarar os índices criminais. A geração de emprego, gente, tanta gente está morrendo de fome. E aí você me fala que isso vem acontecendo nesse governo? Não, esse governo é um vagabundo, que era vagabundo dentro do outro vagabundo, e que são todos envolvidos. Nós precisamos radicalizar. Nós temos militares aí conversando fiado, eu não vi até agora a intervenção. Vocês falam de intervenção, mas intervenção não é ditadura, não. A Constituição prega a intervenção militar na Constituição, onde, quando todos os poderes falham, se tornam corruptos, negligentes e assassinos, nós precisamos, o povo tem o direito que o exército, as forças armadas, tomem o poder, prendam, repatriotem tudo que eles roubaram, traga para dentro tudo para que nós consigamos seguir e ter um determinado período, ter um prazo X para que se constitua um novo governo através de eleições. Então isso é a intervenção militar. Para que todos vão para a cadeia, para que todos devolvam tudo que roubou. Isso é o processo. Para que eles coloquem, zerem, vão limpar o Congresso, vão limpar o Senado, vão presidentes, STF. Então esse é o processo nosso, é isso que nós precisamos. Nós não temos condição democrática de mudar o que está acontecendo no país nos últimos 15, 20 anos. E que isso vem implantado, não é da agora não. Você fala assim, foi só quando o PT entrou. Não, isso já era um planejamento antes do PT entrar. E que aí, se você levar em consideração todos os partidos que fizeram parte disso aí, gente, isso aí foi planejado. Lá atrás. Você conhece algum político pobre? E eu não vou falar só das rendas, não. Estou falando do que tem por trás. Não existe nenhum político pobre. Não existe a mínima condição de um país seguir no sistema que nós estamos vivendo. Então, esses guerreiros que estão aí estão de parabéns. Eles estão fazendo o que o brasileiro deveria fazer. Todo brasileiro deveria fazer. E nós temos a obrigação, de passarmos falta das coisas, ficarmos em casa comendo o arroz, o feijão, não precisa comer mais nada, que falte tudo, que feche tudo, que nós tenhamos o básico por um determinado período. Porque isso chega num ponto que restabelece, a partir do momento que o governo não aguenta a pressão. E a pressão, gente, é doer no bolso deles. O governo está perdendo em torno de 7 bilhões por dia de arrecadação tributária com o Pará de tudo. Os caras foram no coração do governo, no bolso. E a Petrobras também. Foi no coração da Petrobras. E aí, gente, fica o meu conselho, vamos privatizar isso aí, o governo precisa propor 50% da redução do combustível e privatizar, entrega ela para alguém, dar condição de concorrência no mercado nacional, que nós vamos ter combustível de qualidade e nós vamos ter preço, nós vamos ter valor que realmente caiba no bolso do brasileiro. Isso não pode continuar.